Toy Story é simplesmente o filme mais macabro, sombrio e distorcido da Disney. E eu posso provar. Então bora acabar com a tua infância. Ontem foi Dia das Crianças, então eu pensei, por que não trazer algo tão nostálgico para os meus inscritos e acabar com a infância deles? Encher seus olhos de lágrimas e eles olharem para os seus brinquedos antigos com o coração na mão. E eu nunca vou te abandonar, Poico. Eu sou a Mari e hoje eu resolvi trazer uma homenagem do Dia das Crianças. Mas é claro que do meu jeitinho, né? E vamos falar sobre a teoria mais cruel de todas do Toy Story, que faz muito sentido. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque toda sexta-feira às 18 horas nós temos vídeo novo. O Porco está mandando. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Atenção, vamos à obra! Antes de começar a teoria, vamos relembrar o quão linda é a história de Toy Story e quantos corações de adultos e crianças ele já tocou tanto nas salas do cinema quanto nas suas casas. Toy Story basicamente conta a história de Woody com o seu dono Andy, e ali tem vários outros personagens com quem eles interagem e acabam se metendo em várias confusões, mas no final sempre voltam para sua criança. Os brinquedos de Toy Story têm um desejo profundo, que as crianças brinquem com eles e esqueçam seus medos e inseguranças. Eles fazem de absolutamente tudo para satisfazer e deixar as suas crianças o mais felizes possível, pois foram eles com as suas imaginações que deram a vida aos brinquedos. Em Toy Story 1 nós temos a história da chegada do Buzz Lightyear, que está ameaçando o favoritismo do Andy pelo Woody. Só que eles acabam se unindo para enfrentar um inimigo maior, que seria um vizinho do Andy, um menino que gosta muito de desmembrar e destruir brinquedos. Em Toy Story 2, o Woody ele descobre que é um item de colecionador e ele tem que escolher entre uma vida de museu ou voltar para o Andy. E em Toy Story 3, ele precisa decidir entre ficar numa creche ou voltar para sua criança. E em Toy Story 4, ele se vê na decisão mais difícil de todas da franquia até agora, que é ter uma vida de circo ou voltar pro Andy. E guardem muito bem essa informação, porque ela é muito importante para nossa teoria. Muito lindo e tocante, né? Mas pra estar nesse canal, só que não. Esses contos até parecem que os brinquedos só querem deixar as suas crianças felizes. Muita dor e sofrimento. E agora vamos acabar com a tua infância. Só que então, já era muito tarde. Eu tava navegando na internet e me deparei com uma teoria do The Film Theories sobre o Toy Story. E resolvi contar pra vocês com as minhas próprias palavras. Imagina por um instante que tu é um brinquedo do Toy Story que ganhou vida. E vocês lembram que eu falei que é a criança que dá vida pro brinquedo dentro da sua imaginação? Como se elas fossem um tipo de Deus dentro da lore do Toy Story? Pois é, se tu ainda tem alguma dúvida, o trailer do 4 deixa isso bem claro. Bonnie fez um amigo na sala. Ah, ela já tá fazendo amigos. Não, ela literalmente fez um novo amigo. Agora que tu tem uma vida e tu sabe quem é que te deu, tu tem um único propósito: fazer essa criança, fazer essa pessoa feliz, né? Pois então, nem todo brinquedo sabe disso. Ou concorda? Quê? Porém, essa sociedade dos brinquedos tenta te empurrar isso goela abaixo de qualquer jeito. O teu único propósito de vida é servir ao teu humano e deixar ele o mais alegre possível. Tanto que tem uma frase no Toy Story que o Buzz Lightyear fala que é: brinquedo que me ensinou que a vida só vale a pena quando a gente é amado por uma criança. E aqui, meus caros, é onde começa o problema. E nem pensem em esquecer que vocês estão imaginando que vocês são um brinquedo com vida dentro do Toy Story. Vocês lembram uma crise existencial que o Buzz Lightyear teve no Toy Story 1, quando ele descobriu que ele não era membro do Space Ranger e muito menos único como ele achava que ele era, e que possuem vários Buzz Lightyears igual a eles, com somente um único propósito, e que a identidade dele, que ele super se vangloriava e achava que era única e algo exclusivo dele, na verdade não passava de uma invenção da mídia? Ou a crise existencial que o Forks teve no Toy Story 4, quando ele foi feito de brinquedo por uma criança? Porque de acordo com o Forks, que há uma colher meio garfo, Eu fui feito pra macarrão, salada e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. e depois ele ia encontrar a tão sonhada liberdade na lata de lixo. Pois então, quando um brinquedo nasce e ele ganha vida através da imaginação de uma criança, além do sistema dos brinquedos dentro do Toy Story tentar alienar a cabeça dele e empurrar a goela abaixo o que eles têm que fazer, eles também são
presos dentro de armários, caixas ou gavetas e ficam lá até que uma criança decida que é a hora de brincar com ele. E quando eles descobrem como realmente é essas brincadeiras, pois eles têm que aceitar tudo que as crianças querem, eles começam a ficar com medo do ser humano. E por isso que eles não se mexem, de medo, por eles estarem paralisados pelo medo do que possa vir a acontecer nesta brincadeira. E um bom exemplo disso é aquele menino do primeiro filme. Então, em resumo, quando a criança decide que é a hora para brincar, ela retira ele de onde ele esteja preso, brinca do jeito que quiser e depois atira em um canto. O medo deles é tão grande a ponto deles ficarem paralisados que eles só conseguem se mexer quando a situação é extremamente extrema, como é o caso de novo do menino do Toy Story 1. Aí tu deve estar se perguntando, mas Mari, no filme eles amam as crianças deles, eles têm uma paixão gigante. Explica essa. Calma aí, que eu vou explicar. Pois então, mesmo eles aceitando tudo que a criança quer fazer durante a brincadeira e depois serem jogados em um canto ou guardados dentro de uma caixa, muitos brinquedos continuam mostrando um amor incondicional pelas suas crianças. E isso tem uma explicação. Mesmo que não seja por vontade própria da grande maioria, porque eles acabam sofrendo uma espécie de lavagem cerebral e uma pressão muito forte dessa sociedade dos brinquedos. Também tem o fato de que muitos deles acabam desenvolvendo uma síndrome, chamada Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, meus caros, nada mais é quando a vítima ela desenvolve uma lealdade e às vezes até um interesse amoroso no seu agressor e raptor. E muitos brinquedos acabam desenvolvendo essa síndrome, como por exemplo a Jessie. Ela era tudo na minha vida. A Jessie, naquela cena clássica em que ela tá olhando pela janela esperando a dona dela voltar, é um sinal muito forte da Síndrome de Estocolmo. E agora vocês estão conseguindo entender o quão injusto e doentio é isso? Uma vida alienada e conduzida pelo medo e a pressão, que tu precisa servir quem te deu a vida, e quando eles crescem, eles simplesmente te abandonam. E se tu já tá achando ruim, já abraça os teus antigos brinquedos, porque vai piorar. Como vocês já devem imaginar, brinquedos quase não morrem. Quase. Existem algumas maneiras que eles podem morrer. Brinquedos não possuem órgãos internos. Vocês podem mutilar eles, desmembrar, queimar, alfinetar, guardar por anos dentro de uma caixa, que eles vão continuar vivos. Pois eles não possuem cérebro, coração, estômago, nem nada do tipo, e também não sentem fome e nem sede. E a prova disso é que ao longo das franquias de Toy Story a gente vê diversos brinquedos muito antigos, como por exemplo o Stinky Pete. Foi fabricado nos anos 50 e ficou muito tempo dentro de uma caixa. Ou pelo menos era o que a gente achava, mas ele tá intacto. Ou, por exemplo, os vários brinquedos antigos que aparecem em Toy Story 4. Ou os brinquedos Frankenstein, como, por exemplo, este brinquedo que é uma cabeça sem um olho e com pernas que lembram aranhas. Ou esse rolo com a cabeça de boneca, ou também essa vara de pescar com pernas de Barbie. Ou seja, mesmo que tu arranque pernas, braços e cabeça do tronco, eles vão continuar vivos. E tu pode costurar isso em outros brinquedos e fazer esse Frankenstein que eles vão continuar vivos e vão continuar andando por aí. Esses brinquedos, eles sofreram muito e eles continuam uma vida sofrida por aí, porque eles não podem morrer de maneira natural como nós, humanos. Alguns foram abandonados e outros foram mutilados, queimados, afogados. Enfim, várias atrocidades que acontecem com um brinquedo. Aí você deve se perguntar, tá Mari, mas se a criança deu a vida pra ele, é só ela tirar com a imaginação. Não, depois que a criança simplesmente esquece esse brinquedo, ele continua vivo. Como eu já falei, por exemplo, o Stinky Pete dos anos 50, que ganhou vida, foi esquecido e agora ele fica dentro de uma caixa. Então agora preparem os seus lencinhos. Vocês lembram da cena do incinerador ou do triturador? E são cenas muito marcantes, principalmente a do incinerador, que fez muita gente chorar, inclusive eu. Pois então, é uma maneira de matar um brinquedo, pois eles precisam ser destruídos por completo, serem carbonizados, virarem cinzas, serem completamente triturados, serem derretidos ou explodidos. Porém, naquela cena do incinerador, nós vemos vários brinquedos enquanto os nossos heróis estão ali tentando sair. Mas aqueles brinquedos estão lá porque eles não aguentam mais a sua vida e eles desejam se sacrificarem.
Pensa no Woody, por exemplo. Foi criado, ganhou vida e a vida inteira pensou que ele só tinha um único propósito: agradar o Andy. E depois ele vai crescer e viver a sua própria vida e o Woody vai ser esquecido. E vai ficar velho demais para as próximas gerações quererem brincar com ele. Então ele vai ficar por aí vivo sem um propósito. E vocês lembram que eu falei que no Toy Story 4 foi a decisão mais difícil do Woody? É justamente porque eles dão no Toy Story 4 um novo propósito de vida pro Woody que não tem a ver com crianças. Que ele possa ser independente, que ele tenha os seus próprios propósitos independente de outra pessoa ou brinquedo. Ali ele entende que ele não precisa de um dono para justificar sua existência, mas sim somente seus amigos. E que o medo da rejeição que ele tem por ficar velho demais para as próximas gerações de crianças tá tudo na cabeça dele. E a partir dali ele pode criar uma identidade própria e se livrar desse medo, desse sofrimento que ele tem. Porque ao contrário disso, ele vai ter que ficar contando com a sorte de que alguma criança vai querer brincar com ele, mesmo ele estando extremamente ultrapassado. Ou simplesmente viver uma vida extremamente triste até que ele decida se sacrificar. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero saber quem aqui se colocou no lugar dos brinquedos do Toy Story. E se tu não te colocou, tu já imaginou se tu tivesse que viver a tua vida com o único propósito de agradar os teus pais porque eles te deram a tua vida? Cruel, né? Mas mais cruel é quem não se inscreve nesse canal, deixa o like e ativa o sininho, hein? E é isso, meus queridos. Feliz Dia das Crianças. Até a próxima e fui!